Tá bom, Rita. Você não tomou chuva, você está em casa, você não tomou chuva. A mulher não pode tomar chuva. Cabelo de quarentena, não tem salão, a gente tem que arrumar, eu não sei, fica essa coisa. Estamos ao vivo. Também. Legal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo aí na live. Hoje uma super live, que nem eu estava anunciando pelo Facebook, pelas minhas redes sociais, com dois convidados muito ilustres, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui um pouquinho antes do pessoal chegando. O pessoal está chegando aí. Elisângela, boa noite, seja bem-vinda. O pessoal que vai chegando, por gentileza, se vocês puderem colocar a cidade que vocês são, para a gente é interessante para a gente saber mais ou menos a dimensão de quem estamos alcançando, onde estamos chegando, né? Então, coloquem conforme vocês vão entrando, vão digitando a cidade de vocês para nós sabermos, né, de onde vocês são, porque a gente está aqui em 3 estados diferentes, eu em São Paulo, Rita está em Salvador, Marcelo está em Belo Horizonte, nós estamos em 3 estados. Então, vamos ver aqui nosso público, né, que vai interagir também, né? O Marcos chegou aqui também, boa noite, Marcos. Ana Cecília chegou também, boa noite, Ana Cecília. O pessoal está chegando aí, tá? São Paulo, Marcos São Paulo, Elisângela São Paulo. Ana Cecília é da onde? Ana Paula, sejam bem-vindos, por favor, todo mundo. A gente está dando um tampinha aqui, Curitiba, olha, pessoal do Paraná aí, bacana, bem-vinda, Fátima. Então, isso que é interessante, né? E isso é facilidade que o online nos traz hoje, essa interação que a gente consegue fazer e alcançar tantas pessoas, né? Se conectar com pessoas do mundo inteiro. Porque eu já faço live, né, para Argentina, já fiz para o Peru, já fiz para Paraguai, Uruguai, Chile, e a internet proporciona isso para a gente, isso que é o bacana, né? Ó, o pessoal do Pará, gente, ó, Lenise do Pará, Aninho do Eva, Pará, pessoal, ó, já estamos continental, ó, já temos o Pará, já temos Curitiba. O pessoal está chegando. Boa noite, Lenise, sejam bem-vindos. Vão chegando. Bom, pessoal, a gente já deu aí, né? Já passaram uns minutinhos aqui. Então, essa live, para avisar, ela vai ficar gravada no Facebook. Então, depois, né, quem vai chegando vai poder assistir ela. A gente também vai poder compartilhar para mais pessoas, né? Nós podermos acompanhar. E para a gente iniciar nosso trabalho hoje, quero dar as boas-vindas. Primeiro, em nome do Marcelo, que me fez a conexão com Maria Rita. Um prazer, porque eu sou fã de Maria Rita. Bom, né? Eu falei que Maria Rita é uma referência na área de gestão de pessoas. A gente que é de RH, estudou gestão de pessoas, então Maria Rita sempre é uma referência dentro dos estudos dela, dentro do conteúdo que ela compartilha. E é uma pessoa fundamental hoje, quando se fala em gestão de pessoas e principalmente em gestão de competências. Então, nada mais do que nós termos uma especialista, mestre no conteúdo, referência nacional, porque Rita já atendeu N empresas, públicas, privadas, de tudo que é porte, tamanho e desafios, e já mapeou muita competência. Então, pessoal, vocês ficam à vontade também. Railson chegou também, que eu já conheço, já sei que é do Belém do Pará também, mais um do Belém do Pará chegou. Pessoal, conforme vocês forem entrando e nós formos conversando, por favor, deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, que é uma roda de amigos que a gente vai prosear aqui nessa noite para poder trazer um pouco de compartilhamento de conteúdos, saberes, que sempre é importante para todos nós, né? E eu quero começar pedindo para a honrosa convidada da noite, que a Maria Rita possa se apresentar e falar um pouquinho aí para a nossa audiência, quem é a Maria Rita? Gente, boa noite, Silmar, boa noite, Marcelo. Já vi que tem uma consultora associada nossa aí de Curitiba, a Fátima, que trabalhou num projeto grande, com uma empresa grande também de mapeamento de competências. Eu vou contar rapidamente como é que eu entrei nessa área de competências. Toda a vida eu trabalhei com educação. Eu sou pedagoga, dei aula, saí da educação, fui para a área empresarial, porque eu queria continuar dando aula, mas eu queria um desafio maior. Então, eu comecei finalzinho da década de 70, 80, eu entrei para o ambiente empresarial
E o meu primeiro desafio foi coordenar um programa de desenvolvimento gerencial. Ali, então, eu tive uma formação muito boa nessa área de desenvolvimento e eu trabalhava desenvolvendo habilidades. Quando foi em 1900, e lá vai Pedrinha, eu resolvi fazer um mestrado na Espanha e eu já tinha uma empresa de consultoria e treinamento que atendia nessa linha de desenvolvimento de habilidades. Na Espanha, em 1996, foi a primeira vez que eu ouvi falar em gestão por competências, porque, para mim, competência estava relacionado por exemplo, fulano tem competência para atuar em tal função, ou seja, ele poderia atuar em tal função. Então, veio com um significado novo para mim. Na Espanha, eu visitei algumas empresas, poucas, e vi que era um modelo bacana, estudei os principais modelos que tinham lá, e quando eu voltei para o Brasil, porque o curso era semipresencial, eu falei, eu vou migrar esse nosso programa, que a gente já fazia avaliação, mas era de habilidades, para avaliação de competências em potencial. Em 97, foi o primeiro grande trabalho que nós fizemos. 97, não sei se vocês se lembram, era a época de PDV, Programa de Demissão Voluntária. Então, teve uma instituição financeira que fez um PDV enorme e ela dispensou em torno de 40% dos seus gestores e ficou 100 pessoas competentes ali. Então, nos contrataram para a gente fazer uma avaliação de competências. Foi o primeiro trabalho grande que nós fizemos. Dentro de um perfil que eram 10 competências na época, para a gente avaliar aquelas pessoas que tinham as competências em potencial para eles investirem. Era um assessment, né? Uma seleção interna. E aí a gente realmente testou esse modelo e daí para frente eu não parei mais. Como não tinha nenhuma autora aqui no Brasil que tivesse... que a gente pudesse pesquisar, eu peguei essa experiência nossa, da nossa empresa, da nossa equipe, que eu sempre trabalhei com equipes grandes, e falei, eu vou lançar um livro. Lancei o primeiro livro de competências, e daí para frente eu fui trabalhando, e fui ajustando. Então, a gente foi migrando tudo que nós fazíamos, que era por habilidades, por objetivos, tinham vários modelos de gestão. A gente, de 97 para frente... eu comecei a trabalhar tendo como âncora, vamos falar assim, tudo que nós fazemos é ancorado pelo modelo de gestão de pessoas por competências. Então, por isso eu estou aqui hoje, porque eu arrisquei, né, trazer uma inovação que nem eu conhecia muito bem, e é claro que deu muito trabalho, mas tem dado certo, e é isso que você falou, Silmar, a gente já trabalhou com empresas grandes, empresas pequenas, sempre fazendo mapeamento, ajudando a desenhar os perfis. E hoje a gente trabalha nessa linha. A minha formação, então, básica é pedagogia. Eu sou especialista em gestão de pessoas e fiz esse mestrado, vocês nem acreditam em quem? Criatividade aplicada às organizações. Depois a gente vai falar sobre isso, né, Marcelo? Com certeza. Então é isso, gente. Acho que eu falei demais. Vai você agora, Marcelo. Imagina, Rita. Falou não. Acho que é muita história, você resumiu. Dava para ficar muito tempo aqui. Com certeza. E o pessoal está chegando. Eu adoro contar causa. Eu sou de Minas, eu estou em Salvador, mas sou mineiro. Se deixar, eu fico aqui 1 hora na live, não dá para ninguém mais falar. Muito bem. Bacana, mas não falou muito, não. Você resumiu aí em poucos minutos uma trajetória de muitos anos, de muita vivência e experiência, né? Com certeza. E também tem onde está com o Marcelo Souza, né? Novamente, a gente fez uma live há uns poucos dias atrás, né? Que foi super legal, falamos de um assunto bem específico, né? E hoje a gente vai ampliar um pouquinho mais esse assunto. Então, por favor, Marcelo, se apresente. Quem é o Marcelo que está conosco aí nessa tríade dessa noite aí? Boa noite, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar assim com 2 pessoas tão amigas e ao mesmo tempo tão ilustres, pessoas que eu admiro muito, que são vocês 2, né? Isso é importante a gente colocar. Falando um pouco de mim, eu sou consultor de carreiras, sou coach executivo formado pela escola MRG,
uma pessoa conhecida aí. Né? E trabalho também como professor universitário, dou aulas em cursos de MBA, de gestão de pessoas. A minha formação, eu sou mestre em administração com foco de pesquisa em gestão de carreiras, né? Então eu trabalho muito com essas ferramentas de autoconhecimento voltadas ao mundo profissional. Também desenvolvi uma metodologia minha, né? Estava até conversando com a Rita, talvez a gente fazer alguns trabalhos conjuntos nesse sentido futuramente. Bacana. E sou... Pode falar. Eu já topei. Então tá bom. E também sou membro da Associação Brasileira de Orientação Profissional. E o mais importante de tudo, amigo de vocês dois. Ok? Modéstia parte sua, Marcelo. Legal. Então é isso aí. Ok, sejam bem-vindos, um prazer estar com vocês, né? Amigos, né, que a gente, né? Eu falo assim que a pandemia pode ter muitas coisas, né? A pandemia nos trouxe e nos conectou, né? E eu sou grato porque a gente sempre tem que olhar para o prisma, né, positivo das questões, né? E acho que uma das questões positivas que esse momento nos fez, nos traz, é justamente isso. Conectarmos com pessoas que antes, cada um estava num canto, né, fazendo o seu trabalho offline, digamos assim, né? E a vantagem do online fez justamente isso, a gente poder se conectar, né, diferentes lugares, com diferentes pessoas, e isso, para o grande público, para os profissionais, é sempre algo de agregar valor, né? Então, assim, a gente está falando, assim, a gente tem 3 autores aqui, né? Porque sou coautor de 2 livros, Marcelo tem um livro maravilhoso que lançou aí, Rita, né, tem uma lista de livros aí, né? E assim, então, isso é interessante, né? Rita, mostra o meu que eu mostro o seu, tá? Vou fazer propaganda para você, tá aqui. Eu peguei os meus agora para trazer aqui, mas o pessoal, né, que vai coisa já sabe. O pessoal tá normal, porque tem uma pessoa que falou que não estava ouvindo, né? Mas tá normal, o pessoal já falou que tá tudo ok aí, tá rodando normal, tá? Então, às vezes, pessoal, é alguma internet, pontualmente, algum lugar que senão fica fraco e acaba travando. E a gente está acostumado com isso, porque a gente trabalha online, então, às vezes, a gente tem essas dificuldades, né? Mas, enfim, né? Vai ficar gravado, qualquer coisa a pessoa pode assistir depois, né? Nossa, tem até uma pergunta aqui já. Maria Cristina, eu a conheço, já trabalhou comigo, mas colega minha. Segura aí que já vai colocar na roda a pergunta aí, que a gente já vai botar na roda. Que bom, que bom. Pergunta já, sempre bom. Já começou. Legal. Já vamos focar nessa pergunta aí. Vai ter a hora que vai chegar a hora dessa pergunta aqui, tá? E para a gente começar esse bate-papo, pessoal, por favor, fique à vontade. Vão mandando as perguntas que eu vou anotando aqui. A gente vai respondendo no decorrer aí né? E para a gente fazer essa introdução desse conteúdo, né? Porque a live é justamente isso. A gente vai falar de competências e perfis, né? E a gente quer juntar esses 2 conteúdos com 2 experts aqui, né? Cada um com sua expertise com essa pegada. Eu queria que a Rita pudesse nos falar, né? Porque hoje em dia, né, o assunto do momento é esse, Rita, é competências, né? Nunca se falou tanto, e acho que parece que com essa questão do isolamento, as pessoas ficarem mais em casa, parece que borbulhou, veio mais à tona ainda esse conteúdo, porque acaba impactando, né? E afinal de contas, né? O que é competência? O que compreende isso, Rita? Nas suas vivências de estudos de ano aí, para compartilhar com a gente. Bom, deixa eu situar as pessoas sobre a gestão por competências, antes de definir o que é competências. Antes de eu conhecer esse modelo, o que eu observo é que as empresas tratavam essa área de gestão de pessoas como as diversas funções de RH, elas eram autônomas. Então, a gente tinha uma área de seleção, uma área de treinamento, um departamento de pessoal, uma área que o pessoal uma área social, né? Outra área de não sei o quê. Eram várias áreas numa só. E, inclusive, a empresa que eu trabalhei, ela atuava também nesse modelo. E cada um trabalhava isolado do outro. Às vezes a gente fazia até uma interface, mas a interface não era tão forte quanto nesse atual modelo.
E o que acontecia? Dentro das organizações, a gente não tinha um modelo integrado de gestão de pessoas. A gestão por competências, a principal premissa dela é fazer com que uma função converse com a outra, como se fosse um grande sistema, desde o momento que você vai contratar uma pessoa. Então, começa traçando-se os perfis que aquela organização, aquele negócio precisa para ter sucesso, para funcionar bem. A partir daqueles perfis de competências, nós vamos traçar os perfis por grupos de funções e cada processo seletivo eu vou avaliar o perfil de acordo com o que a empresa ou que aquela vaga necessita. Bom, isso aí é a antiga área de seleção. Quando essa pessoa, esse profissional, entra na empresa, imediatamente ele já tem uma interface com a área de desenvolvimento, porque a pessoa entra com as competências em potencial. E se a empresa não cuidar de desenvolver aquele potencial, pode perder um grande profissional por falta de investimento. Então, há esse link. Eu falo que o processo mais importante para uma empresa ter sucesso é na hora da contratação, porque contratar a pessoa certa para o lugar errado é prejuízo para os dois, para quem foi contratado e para quem é da empresa. E esse link da função provimento, né, que é a seleção, com a função capacitação e desenvolvimento. Você entrou ali, você vai ter que ter todo um aparato para você desenvolver aquelas competências necessárias. Depois de um tempo, você precisa ser avaliado no seu desempenho. Aí entra uma outra interface. E se você é selecionado por competências, você é capacitado por competências, é avaliado no seu desempenho por competências, nada mais justo do que também você receber por competências. Então, hoje a gente tem esses quatro grandes grupos de funções na área de gestão que trabalham interligados. Esse eu acho que foi o grande lance, sabe, o grande pulo do gato desse modelo de gestão. E o conceito de competências que eu peguei foi de uma francesa, Claude Lévy-Leboyer, que eu achei fantástico. Porque, assim, quando eu fui escrever meu livro, gente, foi muito engraçado, porque todo autor, ele é um pouco metido, né? Ele acha que tem que fazer a coisa melhor do mundo. E, não, eu vou criar o meu conceito de competência. Aí eu comecei a ver todos os conceitos que tinham de outros autores. Quando eu vi esse conceito da Claude Lévy-Leboyer, uma francesa, eu falei, não preciso. Esse aí está do jeito, bateu com o meu jeito. Então, o que ela fala? Que competência é um conjunto de saberes, habilidades e coisas que você consegue fazer e que te faz, e que você coloca em prática, entrega e que te faz destacar. Então, ser competente é se destacar. E o que ela fala? Que todos nós somos competentes em alguma coisa. Por isso existem aí as competências universais, as competências técnicas. Então, eu me encantei com esse conceito da Claude, que ela fala o seguinte, olha, eu posso não ser competente aqui, nesse nicho, mas eu posso me destacar num outro. Porque quando a gente fala em competência, por exemplo, se eu perguntasse para você, né, Marcelo e Silmar, me fale a pessoa mais competente que você já... A gente vai lá no Einstein, no Bill Gates, a gente vai no gênio. Só que nós nos destacamos em algumas coisas, cada um de nós. Quem está aí assistindo, se fizer uma autoavaliação, fala, não, realmente eu sou bom nisso, eu me destaco nisso. Geralmente essas pessoas que se destacam, elas são lembradas no trabalho. Olha, dá para fulano que ele dá conta disso. Dá conta é aquele, assim, consegue fazer, né? Isso aí como é que é uma expressão bem mineira. Fulano dá conta de fazer, né? Dá para o ciclano, porque ciclano é bom nisso. Então, quando eu tenho esse tipo de atitude como líder, eu estou reconhecendo a competência do outro. Eu estou mostrando que aquela pessoa se destaca e que eu posso confiar que ela vai me gerar um resultado bacana. Então, basicamente, o que eu teria para falar, para iniciar, seria isso.
a gestão por competências? A grande premissa é esse emaranhado de funções, como se fosse um grande sistema, uma área conversando com a outra, e dentro dessas funções, pessoas e áreas e instituições que se destacam por determinadas competências. Fui clara? Foi, com certeza. E acho que é legal que a Fátima colocou aqui, por isso a importância da seleção por competências, né? Porque hoje em dia, né, Rita, você deixou bem claro a importância disso, porque a hora que você faz a contratação, o quanto é importante você ter isso claro, porque você vai, para fazer essa alocação de acordo com a função e com o que você espera internamente, né? Para você ter essa conexão, digamos assim, né? Porque senão ambos perdem, né? O profissional e a organização, a empresa, enfim, que está contratando, né? E aí que entra a questão das competências. Legal, né? A Fábio pergunta aqui, legal, Flávia, segura aí que a sua pergunta vai ficar na sequência aí. Legal. Pessoal, quem está chegando aqui, pode ir deixando as perguntas aqui que a gente vai respondendo elas. Eu quero aproveitar esse gancho agora da explicação das competências que a Rita trouxe tão bem para nós, e eu quero passar para o Marcelo e perguntar para o Marcelo o seguinte, né? Um outro assunto que fala muito hoje em dia, se fala muito em carreiras, né? Rita falou em seleção, em trazer esse profissional para dentro da organização. E o quanto é importante esse mapeamento e saber dessas competências, e a gente vai depois abrir um pouco mais e desenvolver as que a gente tem desenvolvido, enfim. E aí eu pergunto para o Marcelo, né? E o que são os perfis de carreira, os perfis profissionais, né? Quais são os perfis profissionais? O que trata disso? Como é que essa pessoa consegue fazer essa identificação do perfil para chegar justamente lá da que Rita está esperando, que é mapear a competência e poder absorver isso internamente. Podia falar sobre isso para a gente, Marcelo? Olha só, muito interessante sua colocação, Silmar. O trabalho que eu realizo, voltado para autoconhecimento profissional e planejamento de carreira, eu acabo meio que, através de caminhos diferentes, chegando bem próximo, numa zona bem ali, próxima mesmo, muito junto do que a Rita chega, com os processos que ela faz de mapeamento de competências, né? Você pega as competências que a organização tem que ter para o mercado, até chegar em cada cargo, em cada indivíduo. E o que é o meu papel? O meu papel é justamente fazer que a pessoa se conheça melhor, que ela tenha mais propriedade de si própria, de forma que ela vai entrar no mercado selecionando tipos de atividades e tipos de ambientes que são mais conformes à própria natureza interna dela. Então, o que acontece? Se, por um lado, as empresas elas têm que identificar as competências para poder selecionar aqueles profissionais considerados mais adequados para aquela função, da mesma forma, quem está do outro lado, na outra ponta, também tem que fazer esse exercício de autoavaliação. Por quê? Porque a nossa carreira, ela implica em várias decisões, né? A gente pode dizer que a carreira ela é um resultado, fruto das nossas escolhas. Então, nós temos que decidir, escolher certas opções em detrimento de outras. Então, a carreira também implica em algumas recusas. Então, da mesma forma que a empresa ela vai ali filtrar profissional que tem aquele jeito mais adequado para trabalhar naquela empresa, naquela organização, naquele ambiente, a pessoa que está no mercado, o profissional, ele também tem que saber bater na porta certa, né? Porque vai que ele se conhece pouco e, às vezes, a empresa teve alguma falha nesse processo, não foi muito bem alinhado, então acaba entrando a pessoa errada no lugar errado. E aí o resultado a gente nem precisa falar, que a gente já sabe qual é. Agora, qual que é a minha linha de trabalho? Eu trabalho com ferramentas de autoconhecimento, tanto de natureza pessoal,
como natureza profissional. Eu te cortei, Silmar, perdão. Não, porque eu só ia fazer um adendo, porque o Railson, ele escreveu uma coisa que tem a ver com o que você está falando. Ele colocou o seguinte: a autoavaliação é sempre bom para observar as nossas competências e se estamos preparados para a vaga pretendida. Seria uma boa dica para as pessoas que estão em busca de uma vaga de emprego? Marcelo acabou de responder, que é justamente o autoconhecimento para fazer isso. E aí eu já quero emendar na tua fala, Marcelo, porque vai chegar a questão da Flávia. Que ferramentas ou testes vocês indicariam para uma autoavaliação das competências pessoais? Que aí acho que já volta para você o que você ia... Acho que você vai trazer isso agora, né, Marcelo? Por favor. Então, a Rita, né, ela tem diversas técnicas desenvolvidas para mapeamento de competências. E eu tenho diversas técnicas desenvolvidas para mapeamento de perfis profissionais. Só que são duas coisas que se aproximam muito, né? Porque quando a pessoa ela mapeia as competências, meio que indiretamente ela está mapeando o próprio perfil profissional que ela possui. Porque quando você pega o perfil profissional, ele é um somatório de tudo, das competências que nós temos mais presentes, mais destacadas, e daquelas que estão, vamos dizer assim, mais subjacentes, a gente utiliza pouco, mas elas também estão ali esperando para ser acionadas. Então, falando um pouco da minha parte, eu trabalho com ferramentas de autoconhecimento pessoal, uma ferramenta em específico que chama-se Enneagrama, que é uma tipologia voltada para o autoconhecimento humano, né? Ela trabalha com perfis diferentes de pessoas, então é como se fossem formas diferentes de comportamento, né? Tem alguns perfis, e eu faço um cruzamento do Enneagrama com as tipologias voltadas para a identificação de perfis profissionais. Então, com esse cruzamento, eu desenvolvi uma metodologia que ela conclui em 9 perfis universais de carreiras, independente da área de formação. E nesses perfis de carreiras se concentram todas aquelas grandes competências que são requeridas no mercado, que aí a Rita tem muito mais propriedade para falar disso né, do que eu. Aquelas grandes competências, elas estão distribuídas aí dentre os 9 perfis profissionais que são universais. Legal. Respondi? Perfeito, respondeu. Porque daí eu já vou pegar a pergunta agora de Maria Cristina, Rita, e pegar o gancho que o Marcelo deixou aí a bola para você, porque a Maria Cristina perguntou justamente essa, né? Nesse momento que a gente está hoje, né? Com essas grandes transformações que estão acontecendo, estão ocorrendo, né? Então, quais seriam essas competências, né? Que esses perfis vão fazer esse encaixe, digamos assim, né? Sim. Porque daí acho que é a sua linha de pesquisa e de estudo, né, Maria Rita? Sim. Eu vou falar de uma maneira geral, depois eu vou dar a minha opinião, pela minha observação, quais as competências que hoje estão sendo mais demandadas. Ótimo. Mas, de maneira geral, nós, desde a década de 90, a gente vem compilando quais as competências que a maioria das empresas nos pede para avaliar, nos pede para fazer o perfil das pessoas. E a gente chegou a 15 competências universais. Inclusive, agora tem mais uma também, que é a capacidade empreendedora, que também as empresas estão buscando muito. É um empreendedor interno que faz acontecer. Então, a gente tem trabalhado com, até há pouco tempo, com 15, agora 16 competências universais. E é muito interessante o que o Marcelo colocou, que é o seguinte: se eu tenho determinado perfil, que isso é o que ele faz muito bem, ele te dá esse retorno, né? Você consegue identificar qual é o seu perfil. O que é perfil, gente? O perfil engloba as minhas preferências, os meus valores, o meu jeitão de ser, a maneira como eu me comporto. É o meu jeito, tá? Esse jeito seu, que você pode descobrir através do Enneagrama, ele favorece determinadas competências, o desenvolvimento de determinadas competências. Essas 15 competências universais, eu fiz uma distribuição assim, por exemplo,
Deixa eu pensar aqui. O perfil 1, perfeccionista, tá? Que é a denominação que o Enneagrama dá para o perfil 1. Quais as competências que esse perfil favorece? Imagina o perfeccionista, gente. Ele vai ter que trabalhar com detalhes, com metas, focado, tem que estar organizadinho. É ou não é, Marcelo? Estou falando errado? Com certeza. Não, você então, que competências esse perfil favorece? Claro, o planejamento e a organização e o foco em resultados. Então, se encaixa. Se eu estou encaixada numa função onde eu tenho que planejar e agir com foco em resultados, eu sou esse perfil, eu vou dançar, deslizar ali. Agora, é muito importante, um negócio que eu costumo falar é o seguinte, e se eu não sou desse tipo e preciso planejar e agir com foco em resultados? Então, eu não posso assumir essa vaga? Pode. Mas você tem que se autoconhecer, por isso que é legal o perfil, para você saber que o seu esforço vai dobrar para você ter sucesso nessa função. Porque aí a gente não está falando que a pessoa não tem potencial. Ela tem o potencial, só que o nível de esforço daquele que é de um outro perfil, por exemplo, vamos imaginar que seja o perfil original. O perfil original é todo voltado para a criatividade, inovação, aquela coisa da motivação. Perfil artístico. E aí você precisa ser focado ali e planejar. Você precisa se conhecer e o seu esforço vai ser maior do que se você tivesse dentro daquele perfil. Mas tudo é possível. Aliás, para nós que somos da área de gestão de pessoas, se a gente não acreditar que a pessoa pode se desenvolver, pode sair da área. Com certeza. Não é? Com certeza. Você tem pessoas que têm que se esforçar mais, outras têm um esforço médio, por exemplo, faz um treinamento, faz uma leitura, observa, tem uma mentoria, ela já pega rapidinho a competência, e outras nem precisam de nada. Chegou ali, deu uma prática, com uma semana já está dominando. Verdade. Eu até costumo dar o meu exemplo. O meu perfil não é o perfil original, que é o responsável pela criatividade. Mas dentro do que eu faço, eu preciso criar muito. Eu preciso estar inovando, porque senão a gente vai saindo do mercado. O que eu tive que fazer, gente? Eu tive que buscar essa competência com um esforço muito maior do que quem já era criativo. Eu fui fazer um mestrado, eu comecei a utilizar ferramentas da criatividade, eu comecei a prestar atenção se as minhas propostas de trabalho estavam sendo inovadoras, você estava caindo na mesmice. Então, eu tive que ter um olhar muito mais cuidadoso para essa competência do que uma pessoa que já naturalmente ela tem esse potencial alto. Então, hoje, eu me considero uma pessoa muito criativa, mas eu tive que ter uma caminhada e um esforço grande para poder chegar nesse domínio da competência e criatividade. Ficou claro aí? Bacana. Ficou. Rita, eu até gostaria... perdão, Silmar, só complementar um pouco a fala da Rita, eu até gostaria de trazer isso, um exemplo prático, assim, que acho que vai auxiliar um pouco. O que acontece? Quando a gente fala de perfis, os perfis, por exemplo, eles estão muito relacionados com as questões das habilidades, né? Que as habilidades fazem parte do conteúdo, do escopo da formação da competência. Então, o que acontece? Determinados perfis têm maior facilidade em desenvolver determinadas habilidades. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aquele tipo 8 do Enneagrama, que é um chefão, um confrontador. Ele tem uma personalidade mais realista, pé no chão, ele é mais concretude, esse tipo de coisa. Ele, por exemplo, ele tem uma aptidão motora enorme. Então, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um pai coloca o menino numa escolinha de futebol. O que é aptidão? Aptidão é vamos dizer assim, um composto natural que eu tenho que me facilita desenvolver determinada habilidade.
Então, se eu coloco um menininho para poder fazer uma aula de futebol, e ele, pelo perfil dele, ele já tem uma tendência de aptidão motora, né? Então, qualquer atividade que exija coordenação motora, ele vai ter maior facilidade. Agora, quando eu pego um tipo de enneagrama um pouco mais social, aí a pessoa que é sociável, ela já não tem tanta aptidão motora, ela tem uma aptidão mais verbal. E aí, talvez, ela vai fazer um caminho mais longo, vai ter uma dificuldade maior para jogar bola igual aquele outro amiguinho que já nasceu com aquela aptidão motora. Vai treinar mais, né? Muito mais. E aí eu estava até conversando com um técnico de futebol outro dia, e ele me falava isso, aparece um pai aqui, larga o menino uns 3, 4 meses aqui, depois ele volta e quer encontrar com o Neymar. Né? Mas ele explicou, ele falou, olha, na realidade, aí ele tem que conversar com o pai com todo jeito, né? Não, isso, vamos dizer, essa propriedade, essa habilidade de jogar futebol meio que já nasce com o garoto. Então é isso, a aptidão, né, ela difere um pouco do conceito de habilidade, mas a aptidão, ela é o facilitador, ela é o que faz a habilidade se desenvolver com maior ou menor desenvoltura, né? Então, quando você fala em competências e perfis humanos, tem absolutamente tudo a ver, né? Mesmo porque as competências, elas são fundamentadas numa inteligência que é uma inteligência prática. E segundo a Maria Tereza e Afonso Fleury, que também são grandes autores nessa área, eles dizem também que as competências são pautadas na personalidade das pessoas. E aí, quando a gente fala em personalidade, a gente acaba falando em perfis. Então, você pega a competência, ela engloba personalidade, ela engloba valores, ela engloba determinadas tendências de comportamento, como a Rita colocou com muita propriedade, certas áreas de interesse que nos atraem mais. Então, as coisas parecem que elas se casam muito no final. É verdade. Eu cortei, Silmar, perdão. Não. É que, na verdade, é que pipocou aqui uns comentários, umas perguntas, mas vocês já foram respondendo em decorrer da conversa, né? Tá. Porque o Raíssa tinha perguntado uma questão, a Maria Rita já tinha respondido e você só reforçou a resposta dele. Então, tranquilo. Era justamente isso que estavam falando. Porque tinha falado que a questão, né, que uma pessoa... ela não apresenta uma boa competência. Não tem essa, né, Maria Rita? Nenhum ter competências. Nem você começou a nossa fala. Todo mundo tem uma competência. O que nós não temos é alguma coisa mais ou menos desenvolvidas. É isso, né, Maria Rita? Né? Eu costumo falar que todos nós temos competências em potencial. E a gente pode ser o que a gente quiser. Por isso que é legal o autoconhecimento. Porque, por exemplo... Eu posso virar para... Hoje mesmo eu estava conversando com uma consultora, hoje ela é expert em comunicação, ela dá curso de oratória, de comunicação, de como falar em público. E ela, há um tempo atrás, ela tinha maior dificuldade, ela era tímida, ela não conseguia falar. Hoje ela dá aula. Mas o que ela estava me contando? Que ela fez uns 10 cursos com todo mundo que era... expert, ela treinou e tal, então ela adquiriu uma destreza tão grande com a comunicação que hoje ela domina essa competência, ela consegue, inclusive, dar aulas, ela é conhecida como uma excelente instrutora nessa área de comunicação. Então, eu costumo falar que não existe pessoa, eu não tenho competência para nada, não, você tem todas as competências em potencial. Algumas você já demonstra, já desenvolveu até por conta própria, porque você buscou, e outras você pode correr atrás. Competência você desenvolve, sabe? É claro que quando o seu tipo, né, o seu perfil favorece, você vai dominar com mais, com um tempo menor e com menos esforço. Mas não importa o tempo que você demora. O que você precisa é ter a certeza que você pode chegar lá. E que competências são, sim, a gente pode, sim, desenvolver qualquer competência que você tenha necessidade.
Tanto que tem 3 componentes na competência, que esse todo mundo já conhece. Eu uso a metáfora da árvore. Eu falo que a competência começa a se formar quando a gente tem vontade de dominar aquela competência. Vontade é como se fosse a raiz de uma árvore, onde ela começa a nascer. Então, essa vontade está ligada à minha atitude pessoal, ao meu comportamento pessoal. Por exemplo, eu gosto muito de música, então eu quero aprender um instrumento. Isso aí já começa esse querer, essa motivação. Aí depois, a árvore, quando você tem essa raiz já estimulada, o que acontece com essa árvore? Ela vai nascendo um tronco. Esse tronco, para ele se fortalecer, essa metáfora eu acho bem bacana. Você precisa de quê? Cuidar bem dessa árvore, e esse tronco, na competência, corresponde ao conhecimento, às informações. Eu tenho que buscar. Então, eu quero aprender um instrumento, que tipo de instrumento eu quero, como é que é esse instrumento, eu vou conhecer a história desse instrumento, eu vou conhecer teoricamente o que é aquele instrumento e como eu devo tocá-lo. Agora, para que se transforme numa árvore completa, que seria a competência, que é gerar aqueles frutos, a copa, ou uma sombra, ou flores, eu preciso praticar. Aí eu desenvolvo a habilidade. Então, juntando essa vontade, a informação, o conhecimento e a prática, eu consigo entregar uma competência, que é formar a árvore toda. Quando começou aqui no Brasil, veio esse conceito de competência, ele veio com a sigla CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Eu achei a metáfora da árvore muito forte, porque, assim, o que é mais importante numa competência? A raiz, é a atitude que você tem com relação à competência. Por isso, os nove tipos do eneatipo, eles vão influenciar na raiz da competência, na sua motivação. Por exemplo, se eu falo assim, eu não gosto desse negócio de criatividade, não. Isso aí é para outras pessoas. Eu nem começo a buscar. Mas se eu sei que eu tenho uma dificuldade, ou eu preciso me esforçar muito para criar alguma coisa, mas eu quero me destacar naquilo, que vai valer a sua atitude, a raiz da competência, onde você começa a fazer crescer a árvore. Eu acho essa metáfora muito forte. Muito interessante. Tem gente que começa com atitude e busca conhecimento, mas não pratica, aí não adianta. Outros têm atitude, querem e já começam a fazer, faz tudo errado, não foi buscar o conhecimento, aí quebra a cara. Não é? Então, assim, tem que ter esse equilíbrio entre atitude, conhecimento e habilidade. É muito legal quando você traz isso, Maria Rita, porque eu dou algumas aulas de gestão de pessoas em alguns cursos técnicos na área da saúde, né? E quando eu falo de competência, eu sempre trago esse chá, né? Eu brinco, vou tomar um chá, não sei o quê, né? Uhum. E eu sempre, porque fica, né? As pessoas guardam, né? E eu sempre friso, acho que até tem gente aqui que já viu a aula minha, que pode confirmar, o quanto, né? Eu tenho que ter equilibrado esses 3, né? Só que o quanto a atitude, ela é primordial para tudo isso, né? Porque a habilidade e conhecimento, hoje em dia, tem como, né? Eu busco, eu desenvolvo, enfim, né? Agora, a atitude é de você ter... É o querer, né? É o querer. O querer tem que vir de você. Não tem como você estar numa organização, a empresa fala assim, é seu isso, né? Porque... Para ter um saber, a empresa vai você fazer um curso. Para ter uma habilidade, ela pega alguém mais experiente, põe com você lá e você vai praticar e vai adquirir. Agora, agora o querer, né? Não tem como, né? E aí eu gostaria de botar para o Marcelo, porque a importância, o Marcelo como orientador, né, de carreiras, e com essa ferramenta maravilhosa que é o Enneagrama, né? O quanto o autoconhecimento é fundamental, né, Marcelo, para tudo isso, né? Porque então, é a base de tudo isso, né, Marcelo? Eu achei muito interessante essa colocação aí da Rita, das competências universais mais requeridas.
a gente tem que pensar o seguinte, nós todos somos humanos, ninguém é um super-homem. Você nunca vai achar um cara com as 16 aí, ele é forte nas 16. Nem o Einstein era, entendeu? Então, o que acontece? A gente, trocando uma bola ali com a Rita num outro momento, a gente viu que, assim, quando você pega essas competências universais aí, você vê que cada um dos 9 tipos de perfis de profissionais, eles são fortes, assim, em umas 3 ou 4. Né? Então, a gente tem que entender que é aí que entra o trabalho de gestão de pessoas, gestão por competências, que existe um espaço de trabalho muito grande para a pessoa poder se desenvolver. Né? E você não ter uma aptidão natural que te favoreça em alguma habilidade, isso não pode ser um impeditivo. Né? Vou contar um caso prático aqui. Eu trabalhava numa multinacional com sede em São Paulo, e nós tínhamos um diretor nacional que ele era um perfil mais introvertido, mais observador. É o chamado tipo 5 do Enneagrama, ele é um tipo mais de cientista, né? Então não é aquele cara de rodas de bate-papo, de sociabilidade, esse tipo de coisa. Não quer dizer também que era um cara chato, né? Porque a gente tem essa mania de rotular as pessoas. O cara ele é mais tímido, ele é mais introvertido, então ele é um cara chato. Não, esse cara é um chato, ele não serve para trabalhar na área comercial, o cara é diretor de negócio, não serve. E pelo contrário, o que ele fazia? Ele fazia o papel dele social, tanto internamente na empresa como com os clientes, ele tinha um estilo de comunicação mais próprio de quem tem esse perfil, então ele gostava muito de trocar e-mails, memorandos, ele gostava muito desses caminhos indiretos, né, através de eletrônicos e tal, ele não era muito de conversa pessoal, assim, mas ele se comunicava bem. Agora, esse que analítico que esse perfil tem, esse que é científico, quando ele tinha que fazer um planejamento, aí ele era um verdadeiro mestre. Ele enxergava assim 1000 anos-luz à frente de todo mundo. Né? Então, só estou colocando essa ferramenta, esse comentário, para dizer que é possível a pessoa que não nasceu com aquela tendência para atuar em determinado campo profissional, ela pode se desenvolver. E uma questão a mais sobre a importância da gente desenvolver nossas competências e conhecer o nosso perfil é que, nos dias atuais, essa geração Y que está chegando aí, final dos anos 80, início dos anos 90 para frente, vão ter no mínimo 3, 4 profissões diferentes durante a vida, no mínimo. Então, quer dizer, isso implica em você estar constantemente em determinado ciclo de vida com a necessidade de desenvolver competências que, a priori, você nunca tinha pensado em desenvolver lá atrás. Não é verdade? Eu, por exemplo, eu tenho uma boa capacidade de comunicação verbal, mas quando eu fui escrever o meu livro, eu tive que aperfeiçoar a minha capacidade de comunicação escrita. Por quê? Uma coisa é você explicar verbalmente para uma pessoa, você se fazer entender verbalmente. Outra coisa é você se fazer entender por meio de uma ferramenta que é um livro. Só vai estar a pessoa lá na solidão do quarto dela fazendo a leitura. Então, a gente tem que, constantemente, quando você pega coisas novas para fazer, quer queira, quer não, você acaba tendo que desenvolver novas competências. E aí, o autoconhecimento realmente favorece muito, porque ele vai encontrar atalhos, né? Ele vai encurtar caminhos para você chegar à conclusão, olha, é disso aqui que eu não estou legal no momento, eu preciso, ou essa característica forte que eu tenho que reforçar ela mais ainda para poder atingir meus objetivos de trabalho. Exatamente. Mais ou menos por aí. E acho que quando a gente fala no contexto atual, né, que você falou que a gente tem que aprender, né, veja a situação que nós estamos vivendo, né? Quantas habilidades novas nós todos não tivemos que aprender, né? Justamente na marra, né? Porque... Eu estou preocupado que essa lista de 16 da Rita aí deve ter uns 30 depois da pandemia. Né? Tanto de coisa assim, que tá né? A gente está até falando do começo, né? Do bastidor antes aí, né? A gente é do mundo offline, né? A gente teve que vir para o mundo online
E quanta coisa nós tivemos que nos desenvolver em ferramental, em fazer, em processo, em adquirir novos conhecimentos, ou seja, novas competências, né? E isso de nós três aqui. Imagina isso no contexto mundial, né? Do que... E aí que a gente começa a perceber que, para frente, muita coisa vai permanecer, né? Porque o que nós aprendemos... Essas mudanças, né? As mudanças que nós acabamos incorporando... Está dando certo, né? Está dando resultado, efetivamente está rodando. O mundo não parou, né? A gente não pode tentar nadar contra a maré, né, Silmar? Então, por exemplo, não tem como. 30% das empresas já disseram que acabou a pandemia, vão continuar no home office. Exatamente. Ainda que não seja um home office de segunda a sexta, mas ali o funcionário vai ali na semana 1, 2 vezes, um esquema híbrido, né? Essas ferramentas tecnológicas de comunicação que a gente está utilizando agora, que são maravilhosas, né? E eu acho que a própria propriedade de lidar com a tecnologia, né? Ter essa competência digital, vamos assim dizer, isso vai acabar se transformando numa das competências aí para frente. A Rita que sabe mapear, identificar esse processo. Eu já estou chamando essa competência nova de inteligência digital. Exatamente. A gente está tendo que aprender tanta coisa, desde a mínima coisa que é... deixa eu ver se a minha cara está aparecendo bem ou se está só daqui para lá. Até manejar programas, ferramentas, criar produtos, adaptar o que a gente fazia, nós, né, da área de desenvolvimento. Então, assim, hoje, eu fico vendo o seguinte... pensando em 5 anos atrás, que a gente tinha agenda cheia presencial, e era caríssimo para a empresa, porque eram, vamos supor, 20 consultores dentro de uma empresa no Brasil inteiro se locomovendo para fazer mapeamento de perfis. Isso aí era caro, porque você tem toda uma despesa. Hoje você pode fazer isso à distância com a mesma qualidade, por 30% do valor que você cobrava antes. Então, para o cliente, para o usuário dos nossos serviços, ele não vai querer voltar ao que era antes. Primeiro, pela economia. Segundo, que ele vai ver que o mundo virtual, por exemplo, a gente está conversando aqui, parece que a gente está conversando numa sala. A gente está se acostumando já com isso, de conversar com a pessoa e parecer que ela está perto da gente. Porque antes a gente tinha um certo preconceito, né, em fazer cursos online, avaliação. Achava que era impessoal, né? Você falava, é muito não impessoal. Gente. Não, eu tenho até aqui, ó, eu tenho até uma canequinha aqui do lado, para na hora que eu quiser tomar uma água. Então... essa inteligência digital a gente vai adquirindo aos poucos. Claro que a turma nova já nasceu digital, né? Então vai ter o quê? O mínimo esforço para entrar nesse mundo. A gente que já é mais dinossauro, não quer dizer que a gente não consiga. Mas vai ter um pouco mais de esforço. Vai ter que ser maior. Gente, eu tive que fazer tanto curso para conseguir me comunicar no mundo online. Pelo menos uns 5 eu fiz, sabe? Cursos de técnicos mesmo, de como mexer com isso tudo. Mas agora eu estou me sentindo bem. Falei, aprendi. Agora, o esforço foi maior. E quem me ensinou foi gente com 1/3 da minha idade. Olha que coisa engraçada. Mas tem coisa também que... Mas tem coisa também que, se você não ensinar ela vai ter que andar muito chão para chegar lá. Né? Não é? Então, esse intercâmbio de gerações é muito legal. E as empresas estão explorando essa diversidade. É troca. A gente está aprendendo demais com a turma novinha. Tem menina de 14, 15, 16 anos que está fazendo coisa digital que eu nem sabia que existia. Sabe? Aquela coisa assim. Então, a gente tem que trocar esse momento da gente migrar, né, do analógico para o digital, ainda também está aproximando as gerações. Que a turma nova está vendo que pode nos ensinar muita coisa, e eu vejo que a gente pode também estar ajudando muito essa turma que está entrando no mercado agora
a adquirir competências que realmente são essenciais para que eles tenham sucesso, né? Porque não adianta só dominar a inteligência digital. Você tem que ter um comportamento bacana, as competências comportamentais, você tem que ter uma comunicação legal, porque a turma agora se comunica mais, né, pelo celular do que assim. Uhum. É o WhatsApp, Messenger, né? Então eu acho o seguinte, essa geração de hoje ela é muito mais rápida para tudo, né? Faz tudo e rápido. Essa rapidez também acaba implicando em um certo grau de ansiedade, né? Então, desenvolver esses elementos humanos dentro do escopo das competências para esses jovens que estão chegando no mercado é muitíssimo importante. Porque eu me lembro que eu assisti uma palestra do Bernardinho, e ele, além de treinador, ele tem uma rede de restaurantes ali no Rio de Janeiro, umas 8, 9 lojas bastante tradicionais. E aí, quando começou esse negócio de pandemia, ele falou, olha, vou ter que entrar nesse mundo digital, senão minha empresa fecha as portas, 8 lojas. E ele falou que ele contratou um menino para informática que o rapazinho parecia o Steve Jobs. Sabia de tudo e mais um pouco sobre tecnologia, sobre tendências, sobre ferramentas. Ele fuçava o computador lá em meia hora, resolvia tudo. Só que ele tinha uma genialidade em termos de conhecimento digital, mas ele não tinha nenhuma habilidade de relações interpessoais. Acabou que ele não pôde permanecer. Apesar do brilhantismo técnico dele, mas eles tiveram que prescindir porque ele não tinha capacidade de interação, de realizar trocas, porque ele era só uma engrenagem no negócio, né? Não passa de um grande conjunto de engrenagens. E uma engrenagem ela tem que funcionar coordenada com a outra. E ele não tinha essa capacidade. Então, assim, era um jovem talento, inteligentíssimo, muito bem formado, mas esse é um grande gap, é um grande buraco que o ensino tradicional, as faculdades não ensinam para os mais jovens. Na minha opinião, todo curso superior, independente do segmento, teria que ter alguma disciplina voltada para a gestão da carreira e uma outra disciplina voltada para empreendedorismo, até no curso de medicina. Porque o mundo mudou, gente. Existe uma pesquisa da Universidade de Brasília que ela mostra que até mais ou menos 2026, 54% dos empregos do Brasil vão terem sido tomados pela tecnologia. Porque antes a tecnologia, ela tirava o operário da fábrica. Era a máquina que ia para dentro da fábrica e fazia aquela substituição de mão de obra. Hoje, com a inteligência artificial, até aquela mão de obra considerada pensante, ela está vulnerável. Né? Tem programas de inteligência artificial que ele consegue analisar processos simultaneamente, como se tivesse 300 advogados trabalhando ao mesmo tempo, simultaneamente. Uma coisa surreal. Então, se a pessoa ela não se descobrir e não se abrir para novos caminhos nesse mundo tão diferente, tão desconhecido que a gente está entrando, que a gente só sabe que vai ter muita coisa por acontecer. Mas ninguém consegue afirmar com propriedade, olha, vai ser assim daqui. O que será de nós daqui a 10 anos, 2030? 2030, talvez a internet seja uma peça de museu. Ano que vem, o que vai ser? Mas 2021. 2030, daqui a uma geração, internet vai ser uma coisa de dinossauro, né? Os caras vão olhar pra gente, velhinho, esse pessoal mexer com a internet, esses cacarecos aí. Então, assim, se a gente não buscar se renovar, né, buscar coisas novas, a coisa fica muito complicada. Legal. Mas e fazendo um gancho com a tua fala, Marcelo, eu acho que quando você fala de ter a disciplina de empreendedorismo e gestão de carreira, ou de gestão de pessoas, enfim, vai ser uma formação técnica.
porque não é na faculdade, porque hoje o técnico está muito, né, elevado no Brasil, e é uma bandeira que eu levanto aqui em São Paulo, né? Porque hoje, eu circulo em 4 escolas técnicas na área da saúde, justamente para eu que introduzi esse conceito de, gente, essas pessoas precisam aprender relacionamento, precisam saber como se entender de gente, né? Porque a formação técnica é excelente, os cursos técnicos... Né? Só que essa parte peca muito, deixa a desejar, né? Que é justamente o relacional, esse contato com as pessoas. E aí entra eu assisti agora recentemente o Karnal, ele falou justamente isso. A medicina nunca precisou tanta administração como atualmente, né? Porque a saúde, de uma forma geral, ela não tinha essa preocupação de fazer gestão, de organizar, de... Protocolos. Exatamente. Então, assim, ele falou assim, a medicina nunca precisou tanto do ADM como no atual contexto. E isso que vai acontecer, as disciplinas, elas começam a se interligar, né? Porque elas não tem mais, eu sou só psicólogo, eu sou só marqueteiro, eu sou só administrador. Caixinha, né? São caixas. Exatamente. E aí entra um pouquinho que a Fátima falou aí, né? As múltiplas inteligências, né? Porque eu tenho que ter essa visão ampla, porque o meu vai impactar no outro, e o outro impacta no meu, né? E aí eu tenho que ter. E aí a Fátima também falou a questão da intergeracionalidade, que é o termo atual que está se usando muito, né? Essa questão das gerações. Esse até quebra a língua na hora de falar, né? Exatamente. E essas gerações que hoje, né, estão chegando, né? Tudo caindo num ambiente só. E aí vira tudo isso. E aí, quanto a gente pode aprender? Quanto o jovem pode aprender com a gente, com, né, essas questões mais culturais, a questão da vivência, o quanto nós aprendemos com os jovens, essa pegada digital, né, esse mundo aí, né, novo, online. E essa troca é muito rica. E aí que o profissional, de uma forma, né, em geral, tem que ter essa percepção. O que aquele pode me ensinar e o que eu posso ensinar para ele. E a hora que eu consigo ter essa visão ampla, os dois vamos chegar né, para o sucesso objetivo, enfim, né, vamos conseguir fazer essa questão, né? Então, acho que aí que entra muito essa questão. Depois a gente fala muito de competência, é muito isso, né, Rita, né? E a gente já está uma hora nessa conversa, que isso aí vai longe, mas assim, vamos para os encerramentos, que senão vão ficar aí, vai ser uma aula de 3, 4 horas, né, porque nós temos conteúdo para isso. Rita, fale para nós quais são as competências mais requeridas no contexto atual. Olha, que dica você dá para o povo aí? Eu vou falar a competência guia hoje para nós, tá? Que é a criatividade e a inovação. Porque tudo está sendo novo para a gente. E quando a gente fala em criatividade e inovação, entram aí vários indicadores, como, por exemplo, a capacidade de adaptação entra na criatividade, a flexibilidade de pensamento, que é hoje em dia as pessoas falam, tem que ter um novo mindset, né? Está tudo dentro da criatividade e inovação. Em todas as competências, eu vou precisar dar uma nova roupagem. A minha comunicação, que é uma competência de suporte, né, que até há 5 meses atrás era de uma maneira, eu tive que inovar, eu tive que aprender uma nova forma de me comunicar. Entra aí a criatividade e a inovação. A minha forma de planejar era a longo prazo, agora eu tenho que planejar para a semana ou para o dia seguinte, porque está tudo muito ágil, as coisas acontecem muito rapidamente. A minha forma de, por exemplo, gerenciar conflitos. Antes o conflito era cara a cara, agora é tela a tela. Então, tudo que a gente fazia antes de uma maneira, eu vou ter que buscar uma forma, sem perder a essência da competência, mas buscar uma estratégia de desenvolver e de entrar naquela competência de maneira inovadora. E aí entra a inteligência digital, como o grande guarda-chuva. Eu tenho que entrar nesse mundo digital, eu tenho que entender, eu não quero ser um expert, mas eu tenho que entender, eu tenho que saber transitar nesse mundo digital para poder trabalhar com as velhas competências com uma roupagem nova.
Por isso, hoje eu falo, gente, eu não imaginava, eu fiz o meu mestrado, eu terminei há 20 anos atrás. O mestrado, eu terminei há 20 anos. Eu nunca precisei tanto que eu busquei minha tese esses dias para rever. Eu falei, gente, eu aprendi tanta coisa, já esqueci tudo, deixa eu ver. É igual andar de bicicleta, a gente não esquece, não, mas de vez em quando tem que dar uma treinada. Então, hoje a gente vai precisar de muitos indicadores da criatividade para poder nos adaptar nesse novo mundo, nesse novo normal. Tudo que a gente fazia antes, eu vou continuar fazendo. Eu vou ter que continuar planejando, eu vou ter que continuar buscando resultados, eu vou ter que ter a visão sistêmica, eu tenho que saber administrar conflitos, eu tenho que, vamos ver, outras competências, eu tenho que empreender, eu tenho que tomar decisões. Só que agora, num novo ambiente, que é o ambiente digital. Por isso, eu considero que a criatividade e a inovação, quem puder investir, quem puder mudar a forma de ver o mundo, buscar mesmo ferramentas, ler, fazer cursos, treinar, fazer coisas diferentes, vai se adaptar melhor nesse novo normal. Continuaremos com todas as competências. A nossa visão sistêmica vai ter que ser a mesma, o foco em resultado, a visão do negócio, a estratégia, a análise de riscos, tudo isso vai continuar. Só que, gente, quem diria que eu ia estar fazendo? Praticamente a gente está fazendo uma convenção, né? Porque nós somos 3, nós estamos fazendo uma convenção e eu estou aqui no meu ambiente. Que ambiente que é esse? O meu quarto, que virou meu escritório. E aí? É ou não é uma coisa nova? Com certeza. É uma novidade. Com certeza. Com certeza. Então, eu acredito muito nessa, assim, a gente está aberta a essas mudanças, aberta a aprender. Eu não tive vergonha nenhuma de aprender com a menina, com um terço da minha idade, uma coisa que eu não sei. Coisas que, às vezes, a pessoa fala, nossa, é um menino, é um jovem, está achando que sabe mais que eu. Sabe, sim. Determinadas coisas, eles sabem mais que a gente. Então, eu tenho que ter essa humildade de aprender com quem é mais jovem. E acredito que os jovens vão ter que também baixar o tupete um pouquinho e falar, agora eu tenho que aprender com aquela lá que tem 3 vezes a minha idade, mas ela tem coisa para me ensinar. Tudo isso depende de quê, gente? Da flexibilidade. Está tudo aqui, ó. O pensar diferente. Perceber o mundo de forma diferente, né? Você falando isso, Rita, me lembrou agora daquelas eu não sei quantas eram que a ONU tinha numerado lá atrás, para 2020, e a flexibilidade cognitiva era uma delas, né? Nunca foi tão necessária que nem hoje. Não, pelo amor de Deus, não fala não, gente. Nós estamos tendo que quebrar tanto paradigma, deixar tanta coisa para trás, coisas que a gente nem imaginava que um dia ia abrir mão, né? E estamos tendo que abrir mão. Exatamente, né? É justamente isso, é o reinventar-se, né? E aí eu vi que o Thiago botou assim, a indústria 4.0 vai prejudicar os empregos de 40 anos. Se o de 40 anos investir na competência, criatividade e inovação, talvez não. Agora, se ele se achar já que ele já está, eu não tenho mais idade para aprender, não tenho mais idade para fazer coisas novas, está fora. Essa é a realidade, né, meus amigos? Depois que eu escutei vocês dois falarem isso tudo aí, a Rita mencionar esses exemplos, eu vou falar uma frase que tem 2.500 anos, mas ela é super atual para os dias de hoje. Só sei que nada sei. Todo dia a gente tem que aprender, gente. Levantar aprendendo. Competência, desenvolver competência é um exercício de humildade. É a gente saber da nossa incompletude como ser humano. Essa que é a grande verdade. Exatamente. Porque você acaba que dependendo do outro, e o outro depende de você. Isso não tem como a gente fugir disso mais. Né? Uhum. Então, assim, a maior prova de sabedoria é quando você assume que não sabe determinadas coisas. Que é aí que você aprende, uma prova de humildade, né?
Então, assim, gente, não existe época para aprender, é para sempre. O Edgar Schein, que é um dos grandes autores aí, que criou as âncoras de carreira, sim, ele falando sobre o futuro do trabalho, ele fala, gente, qualquer coisa que qualquer pessoa falar sobre o futuro do trabalho, hoje em dia é chute. Agora, a única certeza, nós vamos ter que continuar aprendendo pelo resto das nossas vidas. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é autoconhecimento. Muitas pessoas, elas são resistentes a fazer um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque elas sabem que ali naquele caldeirão, elas vão encontrar também coisas ali que elas não gostam. Vai incomodar, né? Vai incomodar, dói. Aprender sobre si mesmo, às vezes dói. Mas é algo necessário, ainda que pela dor, que a pessoa tenha esse crescimento, esse desenvolvimento. Senão vai cair na situação que o ouvinte lá falou, o cara com 40 anos, já tem que se aposentar, não dá para fazer mais nada. Exatamente. Ok? É verdade. Legal. E só vou dar um registro, a Luciana colocou aqui muito válidos apontamentos apresentados. Imagino que essas reflexões precisamos trabalhar diariamente diante das mudanças e exigências do mercado profissional. Parabéns. Temos que nos reinventar, sair fora da caixa, a Fátima falou, Renato falou, concordou com a sua frase, Marcelo, muita verdade, só sei que nada sei, né? Pessoal, a gente já está com 1h10 de live, eu vou indo para as considerações. Já passou isso tudo, é mesmo? Eu não falei, porque a gente começa a pegar o assunto. É que o assunto, acho que nós, que nem você falou, né? A gente está fazendo uma conferência, né, Rita? E o assunto, ele é de assim, né? Para a gente falar sobre isso é muito tranquilo, a gente vai ficar uma noite inteira. Rita, alguma dica final? Como é que encontra? Onde é que... Né? Por favor, a palavra é sua aí das considerações finais, Rita. Considerações finais, gente. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que o Marcelo me convidou, me apresentou para o Silmar, que já conhecia meu trabalho. Agradecer a todas as pessoas que participaram da live. E eu vou reforçar aquela máxima do Marcelo. Enfia na sua cabeça. Ninguém sabe nada. A gente tem que buscar cada vez mais competência e mais conhecimentos. É só essa dica que eu dou. Eu acordo todo dia falando, o que eu vou aprender de novo hoje? Alguma coisa eu tenho que aprender, nem que seja uma coisa pequenininha. Então, é isso aí, minha gente. Obrigada. Legal, obrigado. Muito Marcelo, legal. Por favor. Eu gostaria de agradecer esse papo gostoso aqui. Já tinha um tempo que eu não falava com a Rita assim mais demoradamente, né? E é bom, a tecnologia nos possibilitou esse reencontro, tá né? Vendo? Mais ou menos um ano, não sei quanto atrás, a gente se encontrou em hotel, agora, né, convenção, treinamento, e agora a gente já está aqui conversando de novo. Isso é muito legal. Na intimidade do meu quarto aqui, ó. Pois é. Aí, tá vendo que legal? Meu quarto virou escritório agora. Só colocar um banner da empresa, assim, né? Aí exatamente. É a filial da MRG. Não, mas eu agora estou arrumando, viu, gente? Eu estou arrumando aqui tinha um quarto que era de hóspedes, vai virar o meu escritório, todo bonito, com livro aparecendo, igual todo mundo faz. Tá. Eu tenho que ter, porque eu para parecer, ficar com cara de inteligente, você tem que pôr um tanto de livro por detrás, assim, né? Ficar com cara de inteligente. Livros, assim. Legal. O pessoal está comentando aí, parabéns, live enriquecedora. A Ana Cristina falou assim, precisa marcar outra, excelente. A Fátima falou, belo trio. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Acho que assim, vai ficar esse material salvo no Facebook. Então, assim, aproveitem, compartilhem, divulguem, né? Compartilhem com o colega, com o chefe, com a chefa, com a empresa, né? Porque, assim, todos nós estamos à disposição para poder ajudar vocês. É só... eu deixei já até o link da Rita lá na descrição desse vídeo no Instagram, lá no Facebook, desculpe. Vocês podem acessar lá e ver toda a biografia que a Rita tem de livros excelentes. Eu sou suspeito de falar. Eu adorei saber que você usa meus livros, Silmar. Eu nem sabia disso. Que feedback bom. Não, porque quando eu comecei a estudar gestão de competências lá,
Porque a gente entrega a idade aqui, né? No final dos anos 90, né? Quem era a pessoa que fala de competência no Brasil? Maria Rita, não tinha outra pessoa que falava de competência no Brasil? Quem foi o primeiro livro de gestão de competência? Maria Rita. Era o que a gente usava para falar, para começar a trabalhar dentro das empresas, porque a gente meio que foi percussor da gestão de pessoas, dessas mudanças, né? Porque eu falo que eu vim do setor de DP. Eu falo assim, DP, Delegacia de Polícia, não é aqui, né? E a gente passou para a área de gestão de pessoas. E quando começou tudo isso, a gente que tem essa bagagem, a gente, né, implementou, vivenciou, e a gente foi levando essa, né, essa questão embora, né? Então, é o que a Rita falou, né? Se nós somos de RH e nós não estamos no desenvolvimento humano, muda de área, porque você não serve para trabalhar com gestão de pessoas, né? Não tem como, né? Então é isso, gente. Obrigado. Nossa, o pessoal continua aqui, enriqueceu muito. Deixa eu me despedir também, Silmar. Deixa eu dar um tchauzinho pro pessoal. Fátima. Eu sei que a Fátima está aí. Será que ela ainda está? A Fátima está batendo palminha. Para ela aí. Ela está em todas as lives. Eu adoro, que ela prestigia mesmo. Ela já falou que foi excelente, que tem que repetir. Silmar, vou aproveitar aqui para fazer o meu comercial, né, o lançamento do meu livro. Estou lendo ele aqui, é ótimo, viu? Obrigado. Aí, tá vendo? Já tem uma fã aí, ó. É ótimo. Autoconhecimento profissional e desenvolvimento de carreira. Na metade já. Muito bem. Você acha ele na Amazon e no site Clube de Autores. E quem quiser me encontrar, é só ir ali, ó, Marcelo Costa de Souza no LinkedIn, vocês me encontram. Qualquer pergunta, qualquer questão, dúvida que tenha ficado para trás, eu vou ter maior prazer em responder e atender, tá? Para mim é uma satisfação quando a gente encontra pessoas que estão aí do outro lado que valorizam o nosso trabalho. Isso para a gente é o principal combustível, a principal motivação. Então, fico muito grato, de coração, tá? Valeu, pessoal. Pode me procurar também, que eu respondo tudo, tá, gente? Rita, a Fátima falou assim, virei fã dos 3 agora. Ah, que bom. Que bom. Fátima, um beijo no teu coração. Obrigada pela consideração pelas nossas pessoas aqui. Pessoal, é isso. Então, ó, vai ficar gravado, compartilhem, assistam, recomendam, que a gente fica por aqui, tá bom, pessoal? Silmar, lembra da live da semana passada, para quem não assistiu ainda. Ah, é verdade. Pessoal, tem uma live... Sobre autoconhecimento profissional, uma semana atrás. Isso, muito bem lembrado, Marcelo. Vai lá no meu Facebook, também tá no canal do meu YouTube, porque essa live vai para o YouTube também, depois eu abaixo. Também vou mandar o link para a Rita e para o Marcelo. Eu vou baixar o material, eu compartilho com vocês dois. E tá disponível, tá, pessoal? Tem uma live que eu fiz com o Marcelo de semana retrasada, acho que foi, né, Marcelo? Sobre autoconhecimento. Passado, né? Excelente, pessoal. Assistam, que vale muito a pena. Aquele Marcelo, ele abordou muito legal essa questão do autoconhecimento, os perfis profissionais, né? E hoje a gente tentou fazer isso com as competências que a Rita é mestre, né? Então, por isso que a gente fechou nessa sessão. Claro que vai vir mais coisa para frente aí, que a gente já está começando, né, pessoal? Até fizemos um combinado aqui para fazer uma coisinha, né? Exatamente. Pessoal, tchau, tchau. Gente, obrigada. Deixa eu tirar aqui uma... É um print, por favor. Todo mundo com cara de inteligente. Você vai fazer uma selfie, uma nova selfie. Cara de inteligente. Pronto. Foi. Ótimo. Tchau, tchau.